Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gui, estamos aqui para mais uma leitura coletiva de tarô e o tema de hoje é: o que eu preciso fazer para abrir caminhos? Então pensa numa área da sua vida aí que de repente você sente que está com as portas fechadas, que está com os caminhos fechados, você sente que você não consegue avançar nessa área, pode ser área profissional, pode ser área financeira, pode até ser a área do amor, a área afetiva. Quando você sente que tem uma coisa enroscada ali, e aqui está a chave. Vamos ver hoje o que as cartas mostram pra gente, do que a gente pode fazer para destrancar esses caminhos, para abrir esses caminhos. É uma questão de autoconhecimento, né? Porque às vezes a gente fica reclamando que as portas estão fechadas, mas será que a gente está emanando a energia correta? Será que nós não temos coisas ali para fazer para destrancar essas portas, para abrir esses caminhos? Vamos descobrir hoje aqui nessa leitura de tarô. Então você já sabe, respira profundamente nesse momento para você acalmar a sua mente, acalmar o seu coração. Faça um exercíciozinho de respiração, mentaliza essa área da sua vida que você está querendo abrir caminhos, destrancar os caminhos. Mentaliza e faça a sua escolha do montinho número 1, o montinho número 2 ou o montinho número 3. Você pode escolher mais de um montinho para áreas diferentes também, tá bom? Digita nos comentários aqui qual foi a sua escolha, que é uma forma de você firmar a sua escolha para você mesma e para o universo também, tá bom? E deixa o seu curtir aqui no vídeo, que isso me ajuda muito no crescimento aqui no canal, tá bom? Vamos ver, gente, quem escolheu o montinho número 1? O que temos aqui? Um 6 de copas, com o sol, e um 8 de copas. Aqui eu sinto uma energia muito leve. Se você escolheu esse montinho aqui, talvez essa energia da sua vida, essa área da sua vida já é uma área que já tem uma leveza. Só que se você ainda sente que os caminhos estão trancados, então vamos ver o que os caminhos estão trancados, vamos ver o que as mensagens do tarô tem pra gente. O que mais se destaca aqui pra mim é o sol. O sol, será que você tem medo da felicidade? Será que você tem medo de ser você mesmo? Ou você mesma? Será que você tem medo de soltar a sua essência? Será que você tem medo de soltar a sua criança interior? Será que você tem medo da espontaneidade? Ou seja, de ser você mesmo sem medo do que os outros vão achar, sem medo do julgamento das outras pessoas. Que o que importa é você, o que importa é a sua felicidade. O sol é brilho, você tem medo de brilhar, você tem medo de emanar a sua luz, você tem medo do que os outros vão achar se você brilhar, se você ser você mesma, ser você mesmo. Você tem medo do sucesso, será que você se auto-sabota para você não alcançar o sucesso? Você tem medo do sucesso? Ou até mesmo você tem medo de alcançar um sucesso e cair? Né? Então, para eu não acontecer isso, eu vou me sabotar aqui para nem o sucesso eu alcançar na minha vida. Você tem medo dessas coisas? Faz sentido para você? A gente tem aqui um 6 de copas, que é uma carta que, dependendo da leitura, ela está associada à infância, está associada ao passado. E essas duas cartas juntas aqui podem trazer para a gente algo do passado que de repente não foi superado, de repente alguma coisa que você escutou dos seus pais, alguma coisa que você escutou de coleguinhas da escola, enfim, alguma coisa, algum trauma, alguma memória, alguma dor profunda da sua alma que de repente teve origem na sua infância, que até hoje você não conseguiu superar isso, e de repente nesse processo, por conta de questões do seu passado, talvez você tenha medo de soltar a sua criança interior hoje, talvez você tenha medo de ser você mesma, de ser você mesmo, você tem medo de se encontrar com a sua própria essência, de soltar a sua própria essência, de soltar o seu próprio brilho. Investigue o seu passado. Dá uma investigada no seu passado, veja se não tem acontecimentos do seu passado, pode ser um passado recente, mas também pode ser um passado da infância. A gente tem uma carta aqui que fala bastante de infância, de passado, né? Tem duas crianças aqui. Dá uma investigada aí se não tem alguma coisa que aconteceu na sua infância, alguma coisa que você escutou, que de repente ficou alojado no seu inconsciente e isso te influencia de alguma forma. E aí o 8 de copas pede uma superação.
pede que você supere assuntos do passado, que você aprenda a seguir adiante, que você aprenda a perdoar as pessoas, que você aprenda inclusive a se perdoar também. É um processo importantíssimo para a gente aprender a virar uma página e poder seguir adiante. De repente você está muito preso ou presa no passado. Faz sentido para você que escolheu esse montinho aqui? Se fez sentido, deixa o curtir aqui no vídeo, que isso me ajuda bastante. E deixa um comentário dizendo o que você achou, se fez sentido. Quem escolheu o montinho número 2, o que temos aqui? Um rei de paus, uma torre e um pendurado. Aqui a energia tá um pouco mais pesada. Aqui a energia tá um pouco mais tensa. A gente começa o nosso papo aqui com um rei de paus. Talvez você precisa considerar mais aquilo que você quer. Aquilo que te dá energia. Aquilo que te dá tesão. Que te dá prazer de fazer. De repente você está trabalhando com uma coisa que lá no fundo você não tem tesão nisso. Lá no fundo isso não te dá prazer, isso não movimenta a sua libido. De repente você precisa olhar mais para aquilo que te dá prazer. E às vezes a gente fica muito preocupado até mesmo com questões financeiras, né? Eu quero muito trabalhar com X coisas, mas eu ouvi falar de alguém que isso não dá dinheiro, eu ouvi falar que isso não é valorizado, então eu vou trabalhar com essa outra coisa aqui que mesmo que eu não goste, ela me dá um dinheiro, ela me dá uma estabilidade. E não, o rei de paus ele pede que você olhe para aquilo que alimenta a sua energia, aquilo que acende a sua chama e que mantém a sua chama acesa. Ele é inclusive um personagem masculino que traz a ideia assim da decisão, da racionalidade, dos pés no chão, né? Da ação. A energia masculina tem a ver com ação, você fazer, você botar a mão na massa também. E ele é um personagem que tem uma maturidade, né? Ele já sabe o que ele quer, ele corre atrás daquilo. E de repente neste processo vai ser necessário você aprender a desconstruir um monte de coisas dentro de você, um monte de crenças, especialmente crenças negativas, crenças que te atrapalham, crenças que te impedem de evoluir. Isso que eu comentei agora há pouco. Eu quero muito trabalhar com uma coisa, mas eu tenho uma crença de que aquilo não dá dinheiro. Eu tenho uma crença de que aquilo não é bem visto. Eu tenho crença e um monte de crenças aí que estão de repente me aprisionando e me impedem de chegar lá. Inclusive, uma das crenças muito fortes que existem é a crença em relação ao dinheiro, né? Se você acredita que dinheiro é sujo, se você acredita que dinheiro é uma coisa ruim, eu estou falando no âmbito inconsciente, não é nem no nível consciente. No nível inconsciente, você tem a crença que você precisa se matar para ganhar dinheiro, que dinheiro é uma coisa difícil. Enfim, se você tem essas crenças, o dinheiro não vai chegar na sua vida. E se ele chegar, ele vai embora rápido. Ele não vai durar na sua mão. Aqui eu foquei bastante na questão trabalho e dinheiro, porque é o que a minha intuição me trouxe. Mas se você perguntou sobre amor, por exemplo, a mesma coisa. Você não tem umas crenças aí que estão te atrapalhando? De repente você tem uma crença de que homem não presta, você tem uma crença de que você não merece isso, de que você não merece ser feliz, ou você tem uma crença de que você tem que ser de tal forma para agradar a sua família ou para agradar as pessoas ao seu redor, ou ser de tal forma para agradar até mesmo o seu parceiro ou sua parceira. E aí a torre pode estar pedindo uma profunda desconstrução em cima disso, uma profunda quebra dessas crenças, uma ruptura dessas crenças. E a torre também fala que de repente o lugar que você se encontra hoje, pode ser um lugar físico ou um lugar metafórico, ele de repente também precisa passar por uma ruptura. Ele precisa passar por um rompimento. Veja se faz sentido isso para você, tá bom? Não estou dizendo que necessariamente tem que ser dessa forma, mas dependendo de quem se sintonizou com essa mensagem, de repente o lugar que você se encontra hoje, o trabalho, o relacionamento, enfim, talvez precisa passar por uma queda, precisa passar por uma ruptura. E aqui a gente tem o pendurado que ele reforça a ideia de revisões. O lugar que eu me encontro hoje está fazendo sentido? As crenças que eu tenho hoje fazem sentido? O pendurado pode estar pedindo uma profunda revisão, uma profunda modificação no nosso ponto de vista, uma profunda modificação na nossa consciência. E quando a gente muda o ponto de vista, quando a gente muda a nossa perspectiva, a gente ganha um novo nível de consciência. Olha esse halo de luz aqui ao redor da cabeça do personagem.
A gente ganha um novo nível de consciência que nos permite enxergar novas coisas, novas soluções, novas saídas. E o que o pendurado pede para você? Se você sente que esse caminho está fechado, não tenta forçar esse caminho. É para você ir para outra direção. Aí você acredita, tem a crença de que é isso que você tem que fazer, de repente isso precisa ser ruído nesse momento. Se esse caminho está fechado, vai para outro lugar, vai para outra direção. Dá uma pausa, para um pouco, né? Às vezes a gente está tentando ali desesperadamente fazer alguma coisa dar certo. Não, para um pouquinho o que você está fazendo, tira uns dias de descanso, tira uma semana de descanso. Quando a sua cabeça estiver descansada, procure outros caminhos, procure outras direções, procure outras perspectivas e outros pontos de vista. O pendurado pede isso para você. Faz sentido para você que recebeu esse montinho aqui, que escolheu esse montinho? Se fez sentido, deixa o curtir aqui no vídeo, que isso é muito importante para mim. E deixa o seu comentário dizendo se fez sentido, dizendo o que você achou da leitura, tá bom? E quem escolheu aqui o montinho número 3, a gente tem um 3 de paus com o mundo e um 3 de espadas. Aqui eu sinto uma energia muito forte de mudança de ciclo, onde no 3 de paus a gente tem um personagem que ele tá dando as costas para alguém ou tá dando as costas para algum lugar. Ele tá olhando para fora, tá olhando para o horizonte, tá olhando para o futuro, tá olhando para novas possibilidades, para novas experiências, tá fazendo novos planejamentos a médio e longo prazo também. Então ele está olhando lá no futuro o que ele quer realizar e hoje ele vai começar a botar esse plano em prática para ele chegar lá. Então perceba que é uma carta de deixar algo para trás e se projetar para frente, de evolução, de expansão. O mundo também fala de expansão, também fala de se projetar para frente. É uma carta que fala sobre o renascimento, ou seja, de percebermos que um ciclo antigo e grande se encerrou na nossa vida e que é o momento da gente se jogar numa vida nova, da gente se jogar num ciclo novo, da gente renascer, deixar uma vida antiga para trás e renascer numa vida nova, ao mesmo tempo que é uma carta que fala de integração, né? De completude, da gente olhar para dentro. Até então, de repente, a gente estava meio particionado aqui dentro da gente, né? A gente, por exemplo, a luz estava afastada das nossas sombras, a gente ficava tentando negar as nossas sombras, a gente não tinha o conhecimento do nosso inconsciente, enfim, estava tudo meio particionado. O mundo ele pede a união de tudo dentro da gente, para a gente atingir a completude. Então, para você olhar para suas sombras, para você acolher as suas sombras, você trabalhar as suas sombras, integrar elas dentro de você. Para você olhar para o seu inconsciente, acolher o seu inconsciente, explorar e examinar o seu inconsciente, e observar que o seu inconsciente faz parte de você e integrar ele dentro de você também. E nesse processo aqui de renascimento, talvez algumas decisões difíceis vão ser necessárias. Talvez a decisão difícil de deixar um lugar para trás, a decisão difícil de deixar pessoas para trás, né? De deixar circunstâncias e lugares e ciclos para trás, porque somente assim a gente pode renascer, a gente pode abrir ciclos novos. Então, para abrir ciclos novos, de repente, a gente tem que fechar ciclos antigos. Enfim, eu dei alguns exemplos de decisões difíceis, mas veja você aí na sua experiência, na sua vivência, do que mais podemos estar falando, acerca de possíveis decisões difíceis que vão ser necessárias para você poder seguir adiante e evoluir. Faz sentido para você escolher esse montinho número 3 aqui? Deixa um comentário dizendo se fez sentido, deixa o seu curtir aqui no vídeo se você gostou desse vídeo. Se você quiser fazer uma leitura particular de tarô comigo para a gente se aprofundar nesse tema aí, entre em contato comigo, eu vou deixar meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Eu tenho um curso de tarô, gente, se você quiser aprender a ler tarô para você e até mesmo para outras pessoas, eu vou deixar o link do meu curso aqui na descrição do vídeo. E é isso, a gente se vê numa próxima. Um beijo!